Bem-Aja News. Espaço Notícias. Spotlight. Short News aqui no Bem-Aja. Ações não ponham em causa a livre circulação de pessoas e bens, porque se for assim, o exercício de um direito não pode prejudicar o exercício de um outro direito. Então tem que haver aqui um balanceamento. Se o cidadão quer se manifestar, penso que é essa mensagem que eu tenho estado a testemunhar nos últimos tempos, que se manifeste, mas respeitando a Constituição, respeitando as demais leis. É importante também dizer que a polícia, na sua atuação, claro, deve saber usar os seus meios com a devida proporcionalidade. A mensagem de respeitar a lei, respeitar a Constituição, não deve só ser dirigida às instituições públicas. Os privados também. A sociedade civil também tem um papel na educação das nossas populações sobre a forma de se comportar, sobre a forma de estar. Infelizmente, temos estado a ver nos últimos tempos as confissões religiosas e outras entidades a fazerem o apelo no sentido de que sim, a manifestação é um direito constitucional, mas é importante que se respeite o que está plasmado na Constituição, o que está plasmado nas leis. É importante que se respeite os bens públicos, os bens privados, a livre circulação de pessoas e bens, porque no fim do dia nós todos é que vamos sofrer com essa situação. O Tribunal Supremo apresentou esta quinta-feira à imprensa a informação estatística sobre os processos relativos às irregularidades e ilícitos eleitorais tramitados pelos tribunais judiciais do Distrito em todo o país. No decurso das últimas eleições, temos a registrar cerca de 305 processos relacionados com irregularidades e ilícitos eleitorais. Quanto aos recursos de contencioso eleitoral, são um total de 142, correspondentes a 46,6% do total, que são 305. Ilícitos eleitorais, cerca de 163 processos, correspondentes a 53,4%. A província da Zambésia é a que mais se destaca, com maior número de recursos de contencioso e ilícitos eleitorais, na ordem de 45, sendo 26 recursos de contencioso eleitoral e 19 ilícitos. A província de Cabo Delgado é a que registrou menor número de recursos de contenciosos eleitorais, num total de 9, sendo 3 recursos de contencioso eleitoral e 6 ilícitos eleitorais. Tiveram desfecho todos os 142 processos relativos aos contenciosos eleitorais, ou seja, que têm a ver com as irregularidades. Dos 163 processos tramitados pela jurisdição eleitoral de primeira instância, 95 recursos chegaram ao fim e 68 estão pendentes. Dos processos pendentes, 40 foram remetidos ao Ministério Público para o apuramento da responsabilidade criminal. Os dados que nós procedemos ao levantamento fazem referência ao período da campanha eleitoral, votação e apuramento. Cerca de 69 tem a ver com dano de material de propaganda eleitoral, cerca de 80 processos têm a ver com a introdução de boletins de voto na urna, desvio desta ou de boletins de voto. E cerca de 17 processos têm a ver com perturbação nas assembleias provinciais, nas assembleias de voto. Com um total de 70 recursos submetidos aos tribunais judiciais do Distrito, o partido Podemos foi o maior, seguido pela Renamo, com um total de 51, e por fim o MDM com 15 processos. Dos contenciosos eleitorais dirimidos pela Justiça, o Tribunal Supremo deu a conhecer o desfecho. Como eu disse antes, foram cerca de 142.
destes 142, 53 mereceram indeferimento por falta de impugnação prévia, o que corresponde a 29,6. Outros 36 foram indeferidos por falta de elementos de prova. O Tribunal Supremo conclui que, entre os atores políticos, prevalece o desconhecimento da legislação eleitoral, fato que determinou a nulidade dos recursos apresentados. Pelo elevado número de recursos de contencioso interpostos sem impugnação prévia, de forma intempestiva, portanto fora de prazo, e sem a junção dos elementos de prova, constata-se que prevalece no seio dos atores políticos alguma ignorância, algum desconhecimento jurídico com relação aos procedimentos a tomar, o que já não era suposto, porque esta não é a primeira eleição que está a ocorrer em Moçambique, é a 9ª eleição, portanto era suposto que estes procedimentos já fossem do domínio dos atores políticos. Como instância de último recurso em matérias eleitorais, o Conselho Constitucional deverá considerar a decisão dos juízes dos tribunais judiciais de distritos e nas reclamações submetidas à Comissão Nacional de Eleições. Eu tenho mais de 500 vilas. Os membros do Podemos, liderados pelo presidente deste partido, Albino Forquilha, e o comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, mantiveram conversações no contexto das manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Bernardino Rafael afirma que a polícia não é contra as manifestações. Ninguém proíbe manifestações pacíficas. A polícia foi chamada para poder conter as manifestações, mas elas transformaram-se violentas devido à ação dos próprios membros. Arremessaram pedra contra a vossa própria polícia. Arremessaram bombas de fabrico caseiro contra a vossa própria polícia. Feriram a polícia, perderam a vida polícias neste processo. Eu tenho 36 membros da Polícia da República de Moçambique acamados, alguns dos quais não terão mais a capacidade de trabalhar como Polícia da República de Moçambique. Neste diálogo, a PRM garantiu trabalhar para a manutenção da ordem e tranquilidade pública, incluindo para a segurança dos partidos. Bernardino Rafael reportou ainda a vandalização de infraestruturas, viaturas, casas de membros da PRM e feridos com lesões graves. Nos unamos para não haver manifestações violentas. O que nós queremos? Queremos que nos ajude aos membros de Podemos, aos simpatizantes, para que, no caso de querer uma manifestação, seja realmente pacíficas e nos chame e nós vos acompanhemos. A polícia está aberta. A polícia é vossa. Usem como usaram na campanha eleitoral, no processo eleitoral, como vossa instituição. A PRM insta os moçambicanos a retornarem ao trabalho. Os partidos é que fazem com que o país tenha o bom nome. Vamos devolver o nome de Moçambique no lugar que é de paz, a preservação de paz, o bem-estar, a harmonia e o sossego nas comunidades. Quero pedir também a todos os moçambicanos para irem trabalhar, porque podemos estar aqui,
Não vejo o Podemos que proíbe pessoas ir trabalhar. Não vejo o Podemos que deve interromper as vias. Eles não têm este rosto de proibir pessoas ir trabalhar. Porque o objetivo deles é ir à Assembleia, aprovar projetos de desenvolvimento do país. E só podemos aprovar trabalhando. Segundo o comandante-geral da PRM, desde o início da greve, a polícia foi chamada a intervir em 58 manifestações, das quais 38 foram violentas. O partido Podemos, após reunir-se com o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, na cidade de Maputo, disse ser a favor de manifestações pacíficas. Se o povo votou em nós, então a administração da justiça ou as instituições que fazem parte devem respeitar este voto. Esta é a luta que temos. Essa luta é para libertar a polícia também. Segundo Albino Forquilha, as manifestações pacíficas visam a reposição da justiça eleitoral no pleito geral de 9 de outubro último. Os moçambicanos devem trabalhar. Nós temos que ir sim ao trabalho. Sim. Não é o que também desejamos que a economia toda pare, mas também não queremos que, de facto, com isso encobramos injustiças. O Podemos serve de suporte da candidatura presidencial de Venâncio Mondlane. O presidente do Podemos, Albino Forquilha, apela aos moçambicanos a retomarem as atividades laborais. As sessões de 7 dias convocadas, nós preferimos que sejam, a acontecer, que sejam de facto pacíficas. E eu não queria também, seria injusto dizer ao povo moçambicano que não podem manifestar perante injustiças. Aí também estou a violar a Constituição da República. Se estamos descontentes, temos que manifestar, mas não façamos isso violentamente, porque eu devo demonstrar o meu descontentamento, porque só assim que se resolve. O Podemos e a PRM defendem protestos pacíficos. Olha, o sumo ficou. Sim. A verdade é que não manifestações violentas, e qualquer que seja a manifestação, ele tem que nos comunicar. Eu vou dizer, a rota é esta. A polícia somos nós. Então confiem-nos. Obrigado. Na terça-feira última, Venâncio Mondlane anunciou a paralisação de todas as atividades laborais e manifestações no país.